Amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Jovens com Deus nessa quarta-feira. E hoje vamos ao Evangelho de João 12, do 44 ao 50, onde Jesus vem nos lembrar mais uma vez: eu sou a salvação do mundo. Mas para nós alcançarmos essa salvação, querido e amado irmão e irmã, Jesus vem para salvar o mundo, não para condená-lo. Mas para termos acesso a essa salvação, a gente precisa escolher escutar a voz do Senhor. Como meu querido e grande amigo, que eu tenho tanta admiração por ele, Padre Marcelo Rossi, vem nos falar e nos lembra quase todos os dias: ter intimidade para a eternidade. Como vamos querer ter intimidade com o Senhor? Como vamos querer passar a vida eterna junto com o Senhor, se aqui na terra a gente renuncia a escutar a sua voz? Bom dia, Gui, que Deus te abençoe, Luiz Guilherme, a você, Mislene, toda a família. Como vamos querer ter intimidade e morar no céu junto com o Senhor, se aqui na terra a gente não faz nada para estar perto dele, para escutar a sua palavra? Então, como o Padre Marcelo lembra todo dia, precisamos criar essa vida de intimidade com o Senhor para poder estar diante dele na eternidade. Temos que nos lembrar, e é muito importante também nos lembramos aqui com muita frequência, essa nossa vida aqui na Terra é extremamente passageira, está com seus dias contados. Cada dia que passamos aqui é um dia a menos, né? Pra gente, um dia a menos nessa longa jornada, nessa escadaria que a gente está subindo, é mais um degrauzinho que a gente sobe, é mais todos os dias estamos mais perto, estamos ficando mais perto de encontrar com o Senhor. E a gente precisa se alegrar com isso. É motivo de grande alegria saber que a gente está indo ao encontro do nosso Pai. Mas como nós vamos nos apresentar, como nós vamos chegar diante dele, aí é outra história. Cada um está todos os dias fazendo a sua escolha. E o Senhor hoje vem lembrar, ele não veio para julgar o mundo, mas a gente se condena quando a gente faz essas escolhas que nos afastam do Senhor. E como a semana toda, né, semana passada, o Senhor vem falando da ovelha, de que ele é o bom pastor. A ovelhinha, a gente vê essa ovelha rebelde, que a que renuncia a escutar a voz do pastor, ela vai ficar perdida, ela vai se machucar. Então, a ovelha precisa escutar a voz do seu pastor, para estar em segurança, para estar bem, para estar forte, para estar protegida. Que possamos no dia de hoje pedir ao Espírito Santo para nos dar essa sabedoria de escutar e discernir a voz do Senhor na nossa vida. E para isso, a gente precisa, como é a frase, intimidade para a eternidade. Para ter essa intimidade com o Senhor, a gente precisa dessa vida de oração. E para ter essa vida de oração, a gente precisa durante o dia inteiro, não só pela manhã, não só antes de dormir. Durante o dia todo a gente precisa ter essa constância de vida, de oração, de constância no contato com o Senhor no teu coração. É parar ao longo do dia, durante o que você estiver fazendo, é entregar ao Senhor, pedir a Ele discernimento e ir conversando com o Senhor ao longo do dia. Enquanto você estiver aí saindo de carro, saindo para trabalhar, Senhor, vem comigo. Vai rezando, vai orando, coloca uma música que te aproxima do Senhor, coloca um louvor no carro, vai rezando o terço, escutando uma pregação, uma homilia. Nessa escada, que pode simbolizar o nosso tempo de vida aqui na Terra, nessa escada nós estamos todos os dias subindo um degrau, que é menos um dia de vida aqui na Terra e um caminho ainda mais perto do Senhor. Todos os dias estamos nos aproximando do Senhor, querido e amado irmão e irmã. Olha que tristeza se eu passo o meu pouco tempo de vida aqui na Terra, escutando músicas que me afastam de Deus, lendo coisas que me afastam, assistindo filmes, vídeos, séries, timeline de TikTok, de Instagram, shorts de YouTube. Todas essas coisas que são vazias e que não agregam nada. E como eu não sei
você também não sabe qual vai ser o dia que o Senhor vai nos chamar. Imagina se é numa hora dessa que o Senhor te chama. Pior ainda, se é numa hora dessa que chama o teu filho, a tua filha, o teu pai e tua mãe, e você aí não teve essa iniciativa de evangelizá-los, de ser exemplo para eles. E quando chegar diante do Pai, o Senhor olhar para cada um deles e olhar para cada um de nós, o Senhor falar que não nos conhece. Depois não tem mais o que fazer. Lembra da história, né? Do rico e de Lázaro, e aí o rico vê Lázaro lá no céu, e aí ele pede Lázaro, e ele estava naquele fogo ardente, e aí ele pede Lázaro para ir molhar a ponta, né, da língua dele, porque estava em brasas, e aí a leitura fala que existe um abismo muito grande, e aí o rico pede, não, mas vai lá, avisa minha família, manda um anjo, dá um sinal, manda alguém ir lá para falar com a minha família para se converter. E aí o Senhor nos fala que já foi enviado todo, já foi enviado o Filho de Deus, e se nem assim vocês querem se converter, não tem mais o que ser feito. Então hoje que nós possamos rezar pela conversão do mundo, pela conversão das nossas famílias, e que nós possamos, nós jovens, você, jovem dos 0 aos 100 anos, que possamos ser instrumento de conversão, de salvação na vida da nossa família, que possamos levar a salvação para dentro da nossa casa, que é Jesus Cristo. Mas para isso, precisamos estar em vida de oração. Precisamos silenciar. Hoje é dia de Santa Catarina de Sena também, doutora da igreja. Santa Catarina de Sena fala que a gente precisa criar como se fosse uma cela na nossa cabeça, na nossa mente, né, e no nosso coração. Criar uma cela onde a gente vai para dentro dessa cela, a gente se tranca junto com Jesus, junto com Maria, junto com José, com os santos que você tem devoção, que você possa correr para essa cela muitas vezes ao dia, para essa cela, e você ir para um cantinho silencioso. Padre Marcelo também fala muitas vezes que às vezes esse canto silencioso vai ser o banheiro. Pode ser dentro do avião, você vai ter que correr para o banheiro, no ônibus, pode ser no meio de uma reunião, que está tudo uma situação muito complicada e você tem que se trancar em algum lugar para você conseguir silenciar. E nesse silêncio que você se transporte para essa cela, esse lugar, onde vai ser só você e Deus, você e Jesus, você e os seus santos de devoção, onde você possa ali, nesse lugar, nessa cela, se refugiar, fechar os teus olhos e encontrar ali com o Senhor. Então, precisamos cultivar cada dia mais essa vida de oração. Pedir ao Senhor que aumente em nós a fé e nos dê essa capacidade de escutar a sua voz, que a gente só consegue escutar a voz do Senhor quando nós conseguimos silenciar o barulho do nosso coração e essas vozes muitas das vezes pode ser a tua voz, o teu egoísmo, a tua audácia, a tua autossuficiência. A minha também. Pode ser essa voz que muitas das vezes está querendo nos guiar. E essa voz enganosa, movida pelo inimigo, que muitas vezes quer nos distrair, quer nos distanciar, quer dizer qual é a vontade, qual é o certo. Quantas vezes, né, numa atitude egoísta, querendo nos agir, fazer a nossa própria vontade. E que possamos nesse dia deixar o Senhor ser essa voz que guia a nossa vida. Que possamos assim, a partir da leitura do Evangelho, das suas palavras, que as palavras do Senhor toquem o nosso coração nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus venha sobre mim, sobre cada um de vocês, sobre nossas famílias, e nos dê a sabedoria. Nos dê, Senhor, o dom da sabedoria. O primeiro dom é o temor a Deus, temor de Deus. Que possamos reconhecer o império do Senhor sobre a nossa vida. Que Ele seja o guia do nosso coração, que Ele impere no nosso coração, na nossa alma, e que Ele nos dê o dom da sabedoria para distinguirmos a sua voz e fazermos a sua vontade. Amém. E vamos à leitura do Evangelho de hoje, que está em João 12, do 44 ao 50. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor.
dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Entretanto, Jesus exclamou em voz alta: aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo. Assim, todo aquele que crer em mim não ficará nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, julgá-lo-á no último dia. Em verdade, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele mesmo me prescreveu o que devo dizer e o que devo ensinar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que digo segundo me falou o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos muitos e graves pecados. Amém. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, imaginem só que falta de sabedoria. Que falta de sabedoria minha, que falta de sabedoria sua, se você fica aí longe da palavra de Deus, se você não conhece a palavra de Deus. Porque olha só, quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, julgá-lo-á no último dia. Quem não conhece a palavra de Deus já está sendo julgado pelas palavras do Senhor. Não vai ser o Senhor que vai te julgar, mas aquilo tudo que ele já disse. O caminho que ele vai dar para quem o segue, ele vai separar um dia os ovelhos, os cordeiros dos cabritos. E isso vai ser por si só, porque quem conhece a sua palavra vai ir para um caminho. Quem não conhece, não segue a palavra do Senhor, vai ter outro caminho, outro julgamento. E nós mesmos temos, olha só que bênção, nós mesmos temos essa capacidade de escolher o caminho que a gente quer. O Senhor morre na cruz, o Filho de Deus desce, o Filho de Deus, Criador de todas as coisas, Criador da humanidade, ele desce, se faz homem, se faz presente na humanidade, e mesmo assim, tem tantos que até hoje escolhem, e tantos milhares e milhares e milhares de pessoas escolhem não acreditar na palavra de Deus, virar as costas para o Senhor. Bom dia, Brendo, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Tantos escolhem não escutar a palavra de Deus. E aqui o Senhor, e olha que falta de inteligência não conhecer a palavra de Deus. Tanto tempo levou, tantos anos foram necessários para que eu chegasse aqui também, para que eu lesse a palavra de Deus, para que eu buscasse com frequência buscar a palavra de Deus e procurar me aprofundar, e tanto ainda falta de conhecimento. Mas eu fico muito feliz por estarmos aqui nessa manhã fazendo isso aqui juntos. E olha só a falta de sabedoria do ser humano que despreza e não recebe as palavras de Deus, não receber as palavras de quem te criou, de quem sabe do teu futuro, de quem te espera na eternidade, de que você mesmo está se condenando ao próprio inferno se você resolve desprezar as palavras de Deus. E mais uma vez, ter intimidade para a eternidade. Se eu não tenho intimidade com o Senhor nessa vida na terra, como que eu quero passar a eternidade ao lado dele? Ele não vai nos reconhecer, querido e amado irmão e irmã, porque o Senhor também é um Deus de justiça. Então, em verdade, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele mesmo me prescreveu o que devo dizer e o que devo ensinar. É o Deus Criador que falou por Jesus nessa terra, nesses 33 anos que Jesus passou aqui, 3 anos de caminhada, anunciando, fazendo os milagres, e está tudo aqui, tudo registrado na Bíblia. E como que eu e você perdemos tanto tempo de vida nessa terra, aqui muitas vezes nessas redes sociais, enquanto o Senhor nos chama a conhecer a palavra dele, para que nós sejamos instrumentos de salvação, instrumentos de conversão para as nossas famílias. O Senhor conta com cada um de nós, conforme vimos no Evangelho na semana passada. Se nós somos atraídos ao Senhor, a Jesus, é porque o Pai nos escolheu.
Então, querido e amado irmão ou irmã, sintamos-nos felizes porque o Senhor nos escolhe para essa missão. Escolhe a mim, escolhe a você. Então, precisamos conhecer a palavra de Deus. E como Santa Catarina de Sena, hoje dia de Santa Catarina, ela fala para a gente fazer essa cela onde a gente se recolhe ao longo do dia várias vezes. Essa cela no nosso coração e na nossa mente, onde a gente vai e se tranca. Se tranca nessa cela, vai correndo e se tranca para essa cela, na tua cabeça, no teu coração. E fique só, você e Jesus ali, nesses vários momentos de oração ao longo do dia. Que possamos pedir ao Senhor para aumentar em nós a fé. Que não seja em vão essa vinda de Jesus para anunciar a palavra do Pai. É o Pai, é o teu Criador, que quer falar ao teu coração por meio de Jesus Cristo. Ele só está esperando que você se sente, que você se acalme, que você silencie, que você escolha a melhor parte. Lembra de Maria e Marta? Marta estava muito agitada e Maria escolheu a melhor parte, que foi ficar aos pés de Jesus. Que possamos silenciar a nossa mente, o nosso coração. Nos lembrarmos que nessa longa escadaria da vida, que a gente não sabe qual vai ser o último degrau, cada dia a gente está indo para mais perto do Senhor. Que possamos estar com as nossas mãos cheias de boas ações, cheias de conhecimento da palavra de Deus, cheios de intimidade para conversarmos, para estarmos diante do Senhor. Não por nossos merecimentos, mas pela misericórdia dele. Contudo, quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Que possamos escolher a vida eterna e não esse julgamento, queridos e amados irmãos e irmãs. Que não desprezemos as palavras do Senhor. Que possamos passar mais tempo diante dele, mais tempo com o Senhor. Essa é a melhor parte. Essa é a melhor escolha que você vai fazer na tua vida, no teu dia, que é, como Santa Catarina fala, que é correr para essa cela onde você e o Senhor se trancam, onde você escolhe um lugarzinho silencioso, que pode ser, até num dia difícil, no meio de uma reunião, pode ser correr para dentro de um banheiro e se trancar, e fechar ali os teus olhos, e nessa cela na tua cabeça e no teu coração, ser só você e Deus, o teu momento de oração. Bom dia, Adriano, bom dia, Helena, bom dia, Pablo. Que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias, que possamos escolher a melhor parte, que é o tempo que nós passamos com o Senhor. E assim vamos clamar o Espírito Santo de Deus nessa manhã de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e fazei brilhar em nossos corações a luz do Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde, a você, a cada um da sua família, e que possamos correr para essa cela no dia de hoje várias vezes. Essa cela onde vai ser só nós e o Senhor várias vezes ao longo do nosso dia. Que possamos fazer isso como um exercício e que ele se torne cada dia mais uma necessidade para a nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde e até amanhã, se Deus quiser. Beijo para vocês.